Festa no futebol brasileiro. Vai começar assim. É a chance de continuar na briga. Não tem favorito. Expectativa inacreditável. É uma situação inusitada. Eu não tô entendendo nada. Mas o que é isso? Nunca vivi uma situação como essa na minha vida. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Oportunidades e oportunidades que se perderam. Sonhos e sonhos que sonhamos. Tudo termina num pesadelo tão triste, torcida brasileira. O nosso sonho transforma-se em pesadelo. Tão cedo, tão cedo. Que tristeza, torcida brasileira. Apita o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o grande jogo, torcida brasileira. Aguenta, faz a festa, faz a festa, faz a festa, É bom pra caramba, eu te falei assim, pô, ser pago pra jogar futebol. É gostoso estar no Brasil todo te vendo, torcida, ser reconhecido, autógrafo, mas também é uma responsabilidade muito grande de você ter que ganhar títulos, depender das emoções das pessoas, sofrimentos, alegrias, né? E eu quando passei por isso tudo, eu só repetiria se fosse do mesmo jeito. Hoje não, eu jogo meu racha sem compromisso nenhum, a não ser de a gente ter que ganhar mesmo, sem fazer com que milhões de pessoas possam sofrer ou dar risada. Mas gostoso você não ter compromisso. Todo ser humano sabe disso. Que é mais gostoso não ter compromisso. O duro é ter compromisso. O duro é você manter uma postura de buscar as coisas da forma como elas devem ser. Quando a gente fala de atletas que se aposentam, a gente está falando uma grande maioria que deram uma grande contribuição para o país, para ser o Brasil do futebol, né? Que passaram, que renunciaram a uma vida social e familiar, renunciaram. É uma verdadeira renúncia. Para estar, por exemplo, nas concentrações e buscando, né, o seu posicionamento. O medo de parar de jogar futebol, ele sempre vai existir, né? Eu tenho 21 anos e já sofri 2 lesões de ligamento cruzado. Então, quando você não pode correr, você não consegue andar direito, isso bate, com certeza, bate um deprê, mas aquele lá de cima é grande e com certeza ele dá entendimento para você poder seguir em frente, voltar a andar, e voltar a correr, voltar a chutar a bola, e igual eu voltei agora. É aquela fissura mesmo, é o sonho de criança, assim, os ídolos mesmo que a gente cria, isso faz com que você acabe deixando os estudos em segundo plano, né? Para realizar um sonho, mesmo sendo orientado. Acho que o objetivo maior nosso sempre foi jogar futebol. Conheço muitos jogadores de futebol que ganham muito pouco e estão muito bem. E muitos jogadores que ganham rios de dinheiro e estão muito mal. Que é isso? Gestão pessoal. Mas mesmo assim ainda você vê a maioria dos jogadores passando dificuldade quando param de jogar. Muitos jogadores famosos que nós vemos aí já vieram aqui dizer para mim que não tinha como pagar as contas, como comer, como nada. A gente vai ver acontecer muito essas histórias tristes no futebol, infelizmente, por falta de educação e de estudo. Mas eu vi casos desses no Corinthians, né? No Corinthians, meninos que foram até o profissional e depois não deu certo, acabaram abandonados. Hoje, enquanto uma série de dificuldades, né? Pede dinheiro emprestado para uma ou outra pessoa, isso acontece muito. São jogadores que não tiveram orientações e alguns até têm orientações, mas preferem seguir o lado mal do que o lado do bem, aí acaba se prejudicando. Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, aí vai para os clubes do Brasil como um todo, seleção brasileira durante 2 anos. Então, assim, a minha experiência trabalhando com mais de 1.500 atletas é que se prepara para lutar por um lugar ao sol dentro do futebol. E nessa carreira, eu lembro de 2 casos que durante 1 ano
trabalharam para o pós-campo, porque na realidade a aposentadoria é uma palavra que não cabe muito para o atleta. É um outro objetivo que ele vai estabelecer na vida depois que ele fechar o ciclo do futebol. É muito difícil definir essa aposentadoria de um atleta, porque até onde é a lesão, até onde é a finitude da carreira dele, natural. Essa é a questão. Olha o gol aí com o Jorge Mendonça perdendo. Jorge Mendonça perde o gol mais feito da partida. Eu me lembro, meu ídolo aí do futebol era o Jorge Mendonça, né? E acho que os 2 últimos anos de vida dele, ele morava de favor num local onde o Neto e o Careca parece que ajudavam com a parte de aluguel, alimentação, alcoólatra. A gente sabe que tem muito ex-atleta aí tentando a vida, mas não consegue sucesso porque não se organizou, não consegue coordenar as ações, isso é complicado. E aí a gente vê essas aberrações como um Garrincha, aberração literalmente, ele foi um craque, mas morreu como um homem perdido. O Maradona, que até hoje ainda procura um lugar ao sol fora dos 4, né, as 4 linhas de campo, batendo cabeça, procurando nas drogas algumas respostas, né? E a gente vai vendo a história se repetindo em outro grau, né? Que é num nível menos dramático, né? Mas pessoas que estão aí passando pelo sistema de dar sua contribuição para o futebol e depois que isso, né? Esse ciclo fecha para ele fica perdido porque ele não se reposicionou diante da vida como um todo. O futebol não é uma profissão segura, por vários motivos, inclusive por o risco de lesão. Quantos atletas que estavam muito bem aí se lesionaram, não puderam voltar a jogar. A carga de esforço que é exposta a um atleta de alto rendimento e de um grande clube, ela é desumana. Eu tenho jogadores aqui de 35, 36 anos que ganham R$2.000 por mês. E eu vejo esses caras com muito amor pelo futebol, porque eu com 38 anos, para estar jogando, tentando apostar minha vida em 2, 3 meses para ganhar R$2.000, eu já estaria em outra função, procurando um emprego que desse uma estabilidade maior, um seguro maior. Fico assim, às vezes, sozinho, pensando, olhando, e pô, esse cara deve amar mesmo futebol, ou é porque é muito burro e tem falta de opção de fazer alguma outra coisa. Igual a pessoa comum. A mente. O que é diferente é a trajetória, ou seja, né, o atleta muitas vezes não teve aquela trajetória que algumas pessoas conseguem ter. Um lar estruturadamente bem montado, né, que ele possa contar aí com uma mãe presente, um pai presente, a ausência de drogas, a ausência de álcool, com valores para ensinar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né, o que é ser um cidadão. Muitas vezes eles não têm essa oportunidade no lar. Quando não tem, nós temos cidadãos normais, comuns, deveriam ter uma outra oportunidade que é da parte de estudo, de poder na escola, né, suprir essa carência, e eles não têm muitas vezes. E eles chegam num universo onde todo mundo quer tirar um pouco, ou quer aproveitar um pouco da peça que está sendo negociada, comercializada. Então é muito complicado a trajetória. Agora, todos têm recursos emocionais para, se forem bem orientados, utilizar esses recursos. Cheio de pai e mãe aí, querendo levar filhos aos clubes, na hipótese de se tornarem aí um Lucas, um Neymar, um Raí, um Kaká, e abrindo mão do estudo dos filhos, porque a oportunidade social que o esporte dá é muito maior do que, certamente, em termos de valores, aquilo que a educação formal vai fazer. A expectativa é de que eles não correspondam a essa realidade que são seres humanos, que eles passam por uma áurea de ídolo e parece que aquele ídolo vai corresponder sempre a um comportamento sobre-humano, né? E isso não existe. Por quê? Porque o jogador é utilizado como um cavalo. O cavalo, ele serviu, Tício tá feliz. O cavalo não serviu, segue a vida. Vai embora. Eu te jogo, não te quero, eu não renovo. Até onde der eu vou. Isso aí só a vida vai mostrar mesmo, não adianta. Minha mãe dá apoio total pra mim,
jogar, né? Fala pra mim correr atrás também dos estudos, mas sabe como é que é, né? Se o sistema do futebol não for modificado, por mais que a gente se dedique, né, a orientar ou acompanhar o processo de amadurecimento do atleta, a gente não consegue fazer porque o sistema não contribui para isso. A aposentadoria não existe, não existirá tão cedo. A convenção coletiva não existe, não existirá tão cedo. E o máximo que se conseguiu foi 5% de direito de arena. Isso é um absurdo, porque eles têm direito a 20%. Mas o Martorelli sozinho na luta não ia conseguir nem 5%, isso aí foi até muito. E o Martorelli, coitado, ele faz aquilo que dá para ele fazer, porque sozinho, como que ele vai bater na porta de um dirigente que o lobby deles é impressionante? Quem apoia politicamente esse pessoal do futebol é impressionante a força que tem. Então eles continuam mandando e desmandando ainda. O que a gente está tentando trabalhar, a gente trabalha em duas frentes aí. A primeira é de fazer com que haja um benefício especial para o atleta. Se ele contribuiu 15 anos, que ele tenha 2 anos de um benefício para ele poder se recolocar no mercado de trabalho. Se você perguntar para o jogador de A3, eu trabalho aqui no clube de A3, eu acho que tão pouco também eles sabem. Que eu estou aqui há 2 anos e nunca vi ninguém falar nada de sindicato, nada. Isso aí essa de atletas, de treinador, esse sindicato, é só para receber a mensalidade, porque na verdade não ajuda ninguém, não facilita nada para ninguém. Eu mesmo necessitei numa interferência deles, numa negociação com o clube, mandando que eu procurasse o advogado e cobrava, o advogado cobrava, quando é obrigação deles, porque eu pago a mensalidade. Então, é difícil, eu não acredito nisso. Eu acho que o sindicato arrecada muito e, na minha opinião, oferece pouco. Essa é a minha opinião, sincera. Agradeço ao sindicato o que eu sou hoje, ao Martorelli, mas eu lhes digo que não existe uma maneira de você fazer por quem não quer ser ajudado. Quando você está jogando, está em competição de alto nível, jogando em um clube de alto nível, você se preocupa sempre em ganhar seu dinheiro, está fazendo seu patrimônio, porque a classe aqui também não é muito unida, não. Eu acho que a aposentadoria deveria existir, claro, até para que não passe necessidade, não se passe fome, não se passe... Mas a categoria é desunida demais, e o jogador, e em função disso, o agente, quanto mais estúpido for, quanto mais alheio for o atleta, melhor para ele. Não adianta, por mais que os dirigentes insistem em falar que tem que olhar para a categoria de base, não é olhada como tem que ser olhada, nem treinador, nem jogadores. Então eu acho difícil o jogador ser beneficiado em alguma coisa que dê uma condição dele, após não ter vingado dentro do futebol, ter uma carreira melhor, para pelo menos para tocar o barco, né? Mas eu acho difícil, eu acho que ainda não foi criado. Criou a lei do Pelé agora, dificultou e muito, eu acho que não foi uma boa para os jogadores de futebol, pareceu para ele, porque os jogadores iam ficar livre, tinha livre arbítrio para fazer uma negociação, mas não foi uma boa. Não foi uma boa, eu acho que tem que ter paciência e uma pessoa muito inteligente para fazer algum tipo de lei, para beneficiar inclusive esses jogadores de base. Eu acho que a orientação das equipes, ela tem que começar muito cedo no Sub-17, com um profissional voltado para esse tipo de problema. Não é só o psicólogo, não é só assistente social que precisa de um profissional da área financeira dando palestras, incentivando e mostrando a necessidade de certas atitudes serem tomadas o quanto antes, né? Enfim, isso ainda é incipiente. A gente vê pouco esse tipo de instrução ao atleta, né? Infelizmente, o que eu percebo é que a grande maioria se desliga ou fecha o ciclo do futebol por falta de opção. Mas uma coisa eu quero dizer bem claro, assim, o jogador também tem que entender, as opções de previdência privada, elas já existem, são muito boas, variadas, você pode inclusive migrar de um plano para o outro hoje em dia. Então eu acho que há uma responsabilidade dos clubes, é verdade, mas também há muita falta de responsabilidade do atleta. Não é a carreira que é certa ou errada, é o indivíduo que não soube planejar
aquilo, conhecer o seu limite, fazer uma análise do seu próprio talento. Então, as pessoas se enganam também, depois choram os resultados. Porque você se dedicou a uma profissão, né? É diferente do médico. Ele se dedica quando ele chegar aos 33 anos, aí que ele vai estar um médico conceituado, aí que ele vai fazer sucesso, ganhar dinheiro, enfim, se estabilizar, ou como qualquer profissão. O jogador não, ele chega lá, ele parece que volta ao zero, né? E aí quando você volta ao zero com 34, 35 anos, você, para voltar e começar a estudar, para virar alguém na vida, uma vida só não vai servir, né? Quando um atleta chega num clube de futebol com 12, 13, 14 anos, minimamente ele tem que ter o primeiro grau bem feito. Se ele não veio bem feito, é culpa da estrutura social e educacional do país. Não é culpa do Taubaté que recebeu ele aos 14 anos, aos 18 ele não sabe ler um contrato. É culpa da formação básica de educação do país. Isso não tem nada a ver com o esporte. Agora, só que no Brasil a coisa está acontecendo ao contrário. Há necessidade que a profissionalização se dê cada vez mais cedo. Então, os meninos com 13 anos, 14 anos já estão em regime de treinamento profissional. Então, o cara não tem tempo para nada. Como é que vai estudar? Como é que vai se preparar? É só aquele foco, né, na carreira, o foco na carreira. E outra coisa muito grave que acontece. O jogador, enquanto jogador, ele é dominado. Isso eu falo por experiência própria. Ele é dominado pelos empresários, que preferem que o jogador continue burro, que o jogador continue sem a sua atualização, que o jogador continue assim, aquela coisa tapada. Eu sou feito para treinar, só treinar, correr, fazer gol, treinar, fazer defesa, correr, só isso. Deixa que da sua conta eu cuido, do seu carro eu compro, do seu carro eu licencio, da sua família eu cuido, deixa que eu faça o seu supermercado, deixa que eu contrato um motorista, que vai ser meu espião, na verdade, que vai ficar lá na tua casa e vai ter o rei ainda. Então o jogador tem o grilhão no tornozelo dele, do dirigente, tem os grilhões dessa coisa promíscua que é o agente, que para mim a maioria é uma cambada que não faz porcaria nenhuma e ganha 10% do bruto do salário do jogador. E que ainda acaba recebendo mais coisas que o jogador nem sabe que ele não tem o direito a receber e continua recebendo. Ele faz uma porcaria de uma prova e recebe o título de agente CBF, que para mim aquilo é nada, é despreparado. O que o jogador precisa é de um bom advogado, nada mais, e que o advogado faça um contrato para receber o que é justo, ou um timesheet ou um contrato de prestação de serviço mensal. Mas que ele receba o que é justo. Certo? E não um empresário que vai lá, compra o carro. Ó, quantos jogadores chegaram aqui com Rolex no braço? Quando eu tirava, falava para Rosa, Rosa, me traz um copo d'água. Colocava dentro do copo d'água, o Rolex enchia de água. Por quê? Porque ele comprou do amigo do empresário que aquilo ali era falso, ele não sabia e pagou alguns $1000 por aquilo. Os empresários entraram agora muito recente. Na minha altura não tinha muito empresário, então era o pai da gente, que era o cara que a gente ouvia mais, é o cara que a gente se espelhava e tentava, dentro da experiência que a gente tinha também dentro do futebol, pouca que tinha, a gente tentava se projetar aí na nossa ideia futura. Ele podia ser negócio, vírgula, educação. Não precisava ser nem educação, vírgula, negócio. Podia ser negócio, vírgula, educação. Mas tiraram a vírgula, botaram ponto depois do negócio. E aí a gente fica num país que nem o nosso Brasil, com uma grande oportunidade de ter uma outra área, de desenvolver a educação, que é o esporte, deixando aí, se rendendo apenas para os negócios, né? É uma pena. Eu fico com o coração apertado e ainda bato nessa tecla toda.